Bom dia, alma corajosa! Estamos aqui para mais uma live, mais um papo de alma corajosa. Hoje eu vou falar com a Dalva Correia, mentora de escrita. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Bom dia, Marcela. Vou falar hoje com a Dalva Correia, que é mentora de escrita. Ela tem uma oficina muito legal que se chama Redação para o Coração. Ou a partir do coração, a gente vai tirar essa dúvida com ela. E é um espaço muito gostoso de se reconectar através da escrita. A Dalva é professora de português também. Vou esperar ela chegar pra gente começar a falar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o nome da nossa live. Como escrever... Ups, eu escrevi errado. Escrever... com o coração. Como escrever com o coração. Vou até botar um coraçãozinho aqui para ficar ajeitado. Vão me dizendo, almas corajosas, como vocês estão. Quando a gente fala de escrita, o que vem à mente de vocês? Querida Dalva chegou. Vou chamar ela aqui para participar da nossa conversa. É uma oportunidade bem interessante de também desta ferramenta, deste sentir. Bom dia, minha lindeza! Bom dia! Como Tudo você bem? está? Tô bem. E você, Fabi? Ai, tô muito feliz por estar aqui com você nesse quadro Alma Corajosa. Nosso papo de alma corajosa para falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é escrever. E você, né, eu falo, gente, que a Dalva, ela me resgatou, né, da minha escrita. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever e a vida, né, vai engolindo a gente em tantas coisas que a gente tem que sair correndo para fazer e o tempo da escrita ficava de lado. E a Dalva veio assim com um anzolzinho e falou: "Vem cá, vamos pegar essa escritora aí". Foi bom demais, né, Fabi? Foi gostoso. Muito bom. Minha querida, eu queria que você se apresentasse. Eu já andei falando umas coisas aqui que eu nem sei o quanto eu falei. Disse que você é mentora de escrita. Falei que você tem uma oficina linda, que é a oficina da escrita, né? A partir do coração. E também eu falei que você é professora de português. Você é professora de português também? Sou. Só que hoje eu trabalho com treinamentos corporativos, Sim. né? Com uma escrita corporativa. É interessante pensar como a gente é multipotencial, né? Então eu vou desde uma escrita corporativa, uma escrita para o trabalho, uma escrita mais técnica, até desaguar numa escrita autêntica, pelo coração, uma escrita mais visceral, né? Uma escrita terapêutica até. É, exatamente. E quando você traz essa ideia da escrita visceral, essa escrita autêntica, eu gosto muito, né? Porque aqui a gente está num quadro de almas corajosas para almas corajosas, né? E até tem não sei se é o caso, mas assim, como é que você percebe essa escrita e esse ato de coragem? Você acha que a gente precisa ter coragem para escrever, principalmente quando a gente está falando desse lugar de escrita autêntica? Como é que você linka essa coragem com a escrita? Sim, Fabi, porque parece que ao tirar de dentro da gente alguma coisa no ambiente, a sua volta vai mudar. E geralmente pensa-se em algo trágico, algo ruim. Se eu colocar em palavras tudo isso que me atravessa, o que vai acontecer, o que vai vir. Então a coragem, precisa de muita coragem para escrever. Fabi, precisa sim. Eu tenho falado muito
na própria oficina, Redação pelo Coração, bora, gente, o papel aguenta. Que lindo. O papel aguenta, pode colocar lá, sabe? Pode escrever, ele suporta, ele aguenta. Coloca no papel. Coloca no papel. Transfere, né? Porque é uma espécie de transferência. Porque enquanto está aqui no campo das ideias, né, os pensamentos intrusivos, repetitivos, e nada linka com nada, e é uma angústia. Quando a gente pega essa ferramenta que é a coragem, fala, cara, quer saber? Vambora. E transfere para o papel, você olha e você fala, eita, que as coisas continuam no lugar. É. E essa imagem que você traz do papel aguentar, as coisas continuam no lugar, mas eu que escrevo transferi algo para outro alguém que é o papel, né? Para outro lugar que é o papel. E aí eu consigo ficar mais leve para lidar com as coisas que estão aqui no lugar, né? Então é uma magia, né? Uma coisa muito mágica. Essa imagem que você trouxe, ela é muito mágica. E por falar em magia, eu me lembrei agora, eu e as imagens, né? Aham, Que sempre. antigamente, né? Bem antigamente, só as pessoas de grande saber é que detinham essa ferramenta da escrita, né? Então, se for lá para os povos celtas, que são povos originários que eu estudo um pouco mais, né? Que eu tenho uma certa conexão. Só os druidas sabiam escrever. E os druidas eram aqueles que detinham esse saber, né? Das coisas, da natureza e tudo mais. E eles tinham as letras que eram ogãs, né? Que só eles sabiam escrever e cada letra tinha uma força. Então, até servia de amuleto, né? Então, olha, você tá precisando da letra A, carrega aqui no seu peito, você tá precisando da. Que hoje a gente vem um pouco com a palavra, né? A palavra coragem, a palavra amor, a palavra tem força, né? Nesse sentido. E, obviamente, depois disso, teve as questões de distinguir quem era letrado de quem não era letrado, que aí eram outras épocas, né? Mas eu queria ficar com essa força, né? Essa força da palavra e essa coisa mágica que existe na escrita. Que isso que você trouxe é muito lindo, né? O papel aguenta. Então, o papel suporta você se desdobrar ali, descarregar. E é muito lindo, é muito profundo isso. Fabi, essa questão do saber escrever tem realmente todo um sistema envolvido nisso. Até por conta do nosso sistema de ensino, do Exato. aprendizado, né, da gramática na escola, como nós fomos alfabetizadas, a cobrança dos professores em redações, né, em textos. Muita gente tem até um certo trauma hoje, fala, não, eu não escrevo porque isso me remete ao tempo da escola, né, de ter as provas, os trabalhos muito grafados ali com caneta vermelha. Travou muita gente. Ai, perdi seu som. Até a sua falta de repertório, ele sustenta isso. Ai, tô sem som de novo. Usa, usa o que você tem e tenta representar isso em palavras, e conforme vai passando, sabe? O tempo, coisas vão surgindo. Eu tenho experimentado muito isso, Fabi, na minha newsletter, que é o intervalo. Que eu comecei a escrever há pouco tempo, e eu tenho usado muito essa questão da metalinguística, né? Eu uso a escrita para falar dela. E eu
estou experimentando. O que eu estou fazendo nessa news é uma experimentação. Enquanto eu escrevo, eu me sento para escrever uma edição sem saber o que eu vou escrever. Então, já aqui, já desmistificando essa questão, não, porque aí eu tenho que saber, tem que estar tudo muito claro, né? O que eu vou colocar no papel. Não, nada disso. O que eu vou escrever hoje? Não faço a menor ideia. Então, eu faço disso um laboratório mesmo. Aí eu sento, fica lá o cursor lá, né, piscando, vamos lá. Vou pegar aqui o meu primeiro flash aqui de ideia e vou colocar, vou escrever. E aí começa, né, o encadeamento de palavras, as frases vão sendo formadas e eu vou abrindo colchetes de pensamento. Eu falo, bom, aqui eu parei, gente, sei lá, quantos segundos, até minutos para escrever. Então, tem sido uma experiência muito gostosa e os feedbacks que eu tenho recebido é muito no sentido de, caramba, Dalva, você está mostrando pra gente que é possível escrever dessa forma. Dá para escrever desse jeito. Tem esse outro jeito de fazer. E ainda assim, isso gerar uma conexão com as outras pessoas, né? Com essa forma de fazer. Nossa, dá para fazer desse jeito? Dá. Estou fazendo, estou vendo acontecer, baixando a guarda, sendo vulnerável, sendo humana. Eu tenho um compromisso muito grande com essa escrita de falar, cara, que eu sou humana. É, sim. Aqui eu não estou performando, não. Não, não. É o meu compromisso com essa escrita. Com todas as incongruências, com todas as inconsistências, tudo aquilo que é inerente a nós, né? Inerente ao humano mesmo. Por isso que eu chamo de intervalo, sabe? A gente vive, a gente está no intervalo, né? Entre o que a gente sabe, o que precisa ser feito e tal, e o que a gente ainda não sustenta. Então a gente está no meio, sabe? Ainda mais para nós, pessoas adultas. Eu sei o que eu preciso fazer, mas não faço. Eu sei, eu tenho esse conhecimento, mas não sustento. É muito lindo. E esse intervalo é um intervalo que, no lindo exercício que você já trouxe pra gente, né? Que é possível escrever desta forma. É um intervalo onde eu abro espaço, né? Fazendo um gancho com o que eu muito falo aqui nas redes. Esse espaço para a alma se manifestar. Porque eu não sei o que eu vou escrever. Eu não sei sobre o que eu tenho que falar. Eu não, então, aguarda, né? Eu tive um professor, né, na Hellinger Schule, que ele às vezes sentava no começo do workshop e ficava muito tempo em silêncio. Sério? Muito tempo. E aí todo mundo naquela expectativa, né? Ele não vai dar aula? Ele não vai falar? O que ele trouxe? Ele não vai ter slide? Não vai... E quando vinha algo, ele falava. Agora chegou. Uau! E é curioso porque a gente não está habituado, a gente não foi ensinado. E hoje em dia, né, que até uma outra curiosidade que eu queria trazer aqui para nossa pauta, mas acho que já está chegando a hora dela também, né? Nesses tempos de tanta agitação e velocidade, tudo rápido, tudo né? Vamos para a inteligência artificial. Escreve sim, tem um lugar. Mas aqui estamos falando do que é humano, né? Que você trouxe muito lindamente. Vai ter lugar que, ok, usar assim e fazer assim, né? Eu preciso responder um e-mail rápido, eu preciso fazer alguma coisa. Mas, assim, não percamos a capacidade humana que é de sentir.
Seja na escrita, seja no olhar, seja na fala, seja, sabe, a relação ela acontece no sentir, né? É muito curioso isso. E aí, eu queria trazer para nossa conversa esse ponto, né? Eu queria te ouvir um pouquinho também sobre como você percebe essa questão toda de esse movimento, né? Inteligência artificial que vem tomando e ganhando cada vez mais espaço. E eu queria fazer um desabafo, assim, que até chegar à inteligência artificial, eu usava travessão nas minhas frases, que era os espaços, né? Com uma entrada num assunto e depois voltava. Não era parênteses, mas era um espaço na frase. E agora, né, taxado de que, tem um travessão, isso aqui foi né? Eu queria te ouvir um pouquinho, tanto desse lugar do movimento, né, inteligência artificial que vem chegando, quanto do uso do travessão, Dalvinha. Eu posso continuar colocando travessão nas minhas frases sem ser julgada ou criticada de que ela usou IA. Não, é disso que se trata. Olha, Fabi, isso vai muito ao encontro do nosso repertório mesmo, né? Do nosso conhecimento da língua. E aí eu falo em questão mesmo da nossa população, tá? De, qual o percentual da nossa população que tem um domínio da escrita, da leitura, interpretação de textos complexos? Apenas 10% da nossa população, segundo o ENAP, detém esse conhecimento. 10% da população. Então, quando a gente olha para esse número, tá? E a gente vê todo esse fenômeno com a IA generativa, que em milésimos de segundos prepara um texto para a gente vê o reflexo desse dado. A gente vê o reflexo desse dado. Por quê? As pessoas que julgam, a gente tem 70% da população que tem um conhecimento elementar, Fabi, o que é ter um conhecimento elementar, né, de português? Ela consegue ler e escrever textos muito, muito simples. Simples, muito simples, tá? Frases assim que tem o sujeito, o verbo, o complemento, mas zero complexidade, tá? De texto. Então, olhando para esses números, a gente vê esse reflexo, né? Tudo isso acontecendo com esse boom de IA generativa. Então, eu compreendo que grande parte das pessoas façam esse uso. Mas para a galera que foge dos 70%, que tem um conhecimento um pouco maior e que vão para as redes dizer, nossa, eu vejo um travessão, usou IA, não, vai lá para os 70%, porque se você consegue identificar, né, dentro de um conteúdo, dentro de um conhecimento, de uma ideia, de um pensamento que está sendo compartilhado num texto, se a sua implicância é a contravenção, você não entendeu nada. Exatamente. Você não entendeu nada. Você não leu. É essa percepção que eu tenho. Se a tua única preocupação é com opa, tem outra versão aqui, não foi ela que escreveu, foi uma IA, eu quero trocar com essa pessoa. Eu acho que vai para esse lugar. É com essa pessoa que eu quero trocar, que está focando mais no sinal de pontuação que foi usado de forma adequada por quem sabe usar, ou eu vou, de fato, não, deixa eu entender qual é o ponto que ela está trazendo, qual é o argumento dela, o que ela está defendendo nesse texto, qual é o conhecimento compartilhado nesse texto. Então, sim, eu sou super entusiasta do travessão, não deixei de usar, não vou deixar de usar, e eu falo para as pessoas
que de fato sabem fazer uso desse sinal, Deus me livre, não, jamais deixar de usar. Vai chegar a quem tiver de chegar a sua mensagem, Sim. a sua comunicação. Eu estive numa roda de conversa de mulheres que são mentoras de outras mulheres, tá? No mundo corporativo, e era uma roda de conversa sobre comunicação assertiva e tudo mais, e eu iniciei, Fabi, a minha fala dizendo, gente, vamos lá, a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão usando IA para escrever mensagem de luto. Teve uma discussão com uma pessoa querida, né? Um amigo, um familiar, recorre a essa ferramenta para saber como eu quebro o gelo, como eu abordo essa pessoa para que a gente se entenda, para que a gente esclareça, né, o que aconteceu. Nossa, eu estou interessada em alguém. Como é que eu falo com essa pessoa? Recorre à ferramenta para saber aí quais são, né, os ganchos, a forma de se aproximar de alguém. Está no limbo, está complicado. Está bem complicado. Então, quando a gente vai para esse lado bastante extremo, a pessoa está abrindo mão da própria linguagem. Sim. E aí a gente escapa da questão da escrita, porque a linguagem ela está no corpo da gente. Uma mensagem de luto chega, dá um abraço, não precisa dizer nada. Exatamente. Sabe? Dá um abraço, fica em silêncio, entende? Deixa que esse momento se apropriar, deixa o corpo falar. Achar que tem que ter uma sequência ali de palavras, né? Formando frases bonitas, porque tem esse conceito também do escrever bonito. É uma loucura isso. Escrever bonito, né? A ideia que as pessoas têm disso. Esse é Não, outro não, tema para uma live também. Como escrever bonito. como escrever bonito, aí faz aquela sequência de frases, nossa, ficou lindo. Aí entrega e a outra pessoa não se conecta, ela não sente nada com aquilo. Ficou lindo, mas ficou vazio, né? Como tantas outras coisas estéticas que a gente olha lindo por fora, sem conteúdo nenhum, sem coração, que é o tema aqui. Sem coração. Então, isso eu julgo bastante preocupante, nocivo, porque quando as pessoas vão para o tete a tete, não conseguem mais conversar, que não tem ali o apoio. Não, peraí, deixa eu entrar aqui no chat GPT rapidinho para saber qual vai ser a próxima, como eu vou te responder. Né? Uhum. É complicado demais isso, né? Deixa vir, deixa que o corpo falar, não tenho palavras. Deixa o teu corpo falar, deixa o teu corpo dizer. Entende? Perder isso, Fabi, é muito complicado. Realmente tem essa diferença, né, do que é linguagem e o que é escrita, né, que pode ser escrita, pode ser um canto, pode ser a expressão, né, como é que eu expresso a minha linguagem, ela pode vir de várias outras formas. Sim. Ô, Dalva, e aí, partindo disso, né, porque assim, eu participei com você como mentora, a gente fez uma mentoria individual que foi muito legal. Justamente, pessoal, para quem estiver ouvindo, essa mentoria da escrita autêntica foi um processo muito bonito que eu vivi com a Dalva. E também participei da oficina, né? Redação para o coração, que para o coração, né? Eu falei certo? Redação pelo coração. Redação pelo coração, que também foi um processo intenso, né? Uma manhã de sábado ali, mas ele é intenso. E aí, eu não sei se dá para a gente colocar no mesmo pacote, digamos assim,
os dois públicos, né? De quem trabalha com você via mentoria e quem trabalha com você em grupo, né? Vamos até expandir esses grupos para talvez os grupos corporativos, mas tem um ponto comum que você perceba, assim, aonde que as pessoas travam para escrever? O que que trava um ser humano para escrever? É o medo? É vergonha de se expor? É... Tem alguma... Você percebe, assim, se é uma questão mais de educação, se é uma questão mais emocional? Aonde que normalmente você vê que, assim, falta dar esse clique? A hora que der esse clique, essa pessoa vai. Você tem isso, né, visível? Isso é Então, inerente compartilha. a todos nós, que é o medo do Uhum. julgamento e a busca Ah, por validação, sabia? A gente quer ser ah, validada, tá? sim. Então, assim, se eu me disponho a escrever, eu compartilho essa escrita e não tenho uma devolutiva, não tenho reconhecimento, não tenho uma validação, nossa, mas que merda que eu sou, né? Nossa, mas que bosta que eu sou. Então, ao mesmo tempo que tenho medo de ser criticada, dessa escrita ser criticada, tem uma busca incessante por validação. Quando o outro validar, aí sim a minha escrita vai ter valor. É muito esse lugar. Então, o medo de escrever não é porque não saiba escrever. Todas as minhas mentoradas, né, tem as participantes da oficina, todo mundo sabe escrever, sabia? Todo mundo sabe escrever. O que acontece na oficina, você participou, né? Foi tão bonito. É um espaço de acolhimento. Esse é o primeiro passo. A pessoa chegar naquele ambiente, mesmo sendo um ambiente virtual, né? Um ambiente online, mas a pessoa chegar e ela já se sentir acolhida. O quanto isso é fundamental para que, à medida, né, em que a oficina vai acontecendo, ela se permita escrever. Se não tiver esse espaço, não, aqui é um lugar seguro, né? Aqui eu me sinto acolhida, a questão da validação mesmo, ela não vai escrever. Ela não vai escrever. Então eu vou percebendo isso à medida em que eu vou passando os exercícios, o quanto as pessoas vão se abrindo, né? O quanto as Uhum. pessoas. Aí chega no final aquela catarse, enfim. Aquela coisa boa que a gente descobre que sabe Ah, escrever, que o é coração fala. o que o coração está dizendo. E a cada descoberta, né? A cada edição, é, eu percebo isso. Chega ali, no finalzinho do encontro, nossa, Dalva, caiu uma ficha. Uhum. Sempre É, caem umas fichas gigantes assim, que a pessoa, nossa, passou terapia há anos, não tinha é. me dado conta. Vamos lá, pessoal, a escrita é uma ferramenta poderosíssima. Não é Sim, terapia, mas é terapêutico. sim. Através dessa escrita, quando você se permite, é isso, são fichas caindo, questões que estavam ali, né, sabia? Nossa, empacadas, um negócio que não andava, que não vinha clareza, que não vinha. Você fala, nossa, agora eu entendi. Uhum. Ai, é muito bonito. É lindo, porque assim, a gente começou falando até das travas, da coisa da escola, né? Da caneta vermelha, a reprovação, ou a expectativa da nota, não atingir a nota, crítica, de repente, das benditas e sempre, né? Presentes falas parentais, que a gente sempre vai ter a vozinha lá de não, você não é boa o suficiente. E aí, quando você fala que, né, tem esse espaço de acolhimento, é praticamente receber essa criança. Você recebe a criança, né? Pelo menos conforme você foi falando e eu relembrando do meu momento, né? Claro que lá no momento que eu vivi isso, eu não me conectei com isso. Me veio isso agora, né? É acolher essa criança, que tipo, ó, aqui é seguro, tá? Aqui você pode escrever, que você pode errar, aqui não vai ter caneta vermelha, aqui ninguém vai te julgar. E aqui você não vai escrever pra ninguém.
Você vai escrever para você. Então Sim. não vai ter mesmo joinha, porque esse caderno é seu. Não vai ter like, esse aqui é seu. E eu acho que esse é um ponto também que cabe aos adultos, né? Eu vou com a minha criança, dou esse espaço para ela, mas cabe a mim, adulta, compreender que muitas vezes a escrita é minha. Não é para os outros gostarem. E aí, quem suporta esse vazio, quem suporta essa. Não teve like, tá? É o adulto. Porque a criança, se deixar só pela criança, ela vai entrar na birra, né? Não, ninguém gosta de mim, ninguém gosta do que eu fiz. E uma outra coisa que eu me lembrei é o Jung, né? Tem o famoso livro vermelho do Jung, que é um livro que, inclusive, ele pediu para ser publicado 50 anos depois da morte dele. Esse livro do Jung, neste livro está os registros dele, assim, das anotações, os desenhos que ele fez, o processo que ele chamava de imaginação ativa, que é um processo por meio da escrita, né? De você se relacionar e dialogar com uma imagem interna por meio da escrita, né? Claro que tem todo um trabalho aqui para ser feito, não é só sair escrevendo, que é a imaginação ativa, mas enfim, o que a gente percebe, né? Eu percebi tanto estudando imaginação ativa como vivenciando a oficina com você, é o quanto sejam as imagens, seja a escrita, esse espaço que a gente dá para a alma se manifestar, o quanto isso é poderoso e revelador e ajuda a gente a se suportar, a se sustentar, a lidar melhor com essa questão da rejeição, a lidar melhor com essa questão de não ser visto. Porque não é para escrever, ó, meu caderno tá todo rabiscado, mas é meu. Não é tudo disso aqui que vai para as redes. Não é tudo disso aqui que vai para um e-mail, né? Por exemplo, esse exemplo do luto que você deu, não é tudo que precisa ser dito. Que mania que a gente tem de interferir, né? Tem hora que é só eu comigo mesmo. Meu caderninho tá lá e tá meu. E tem uns que eu até brinco com meu marido. Esse aqui, ó, o dia que eu morrer, você queima. Porque não é pra ninguém ver nada que tá aí. Enterra junto. Fabi, é interessante isso de a gente acreditar que as nossas, como eu costumo dizer, as nossas ziqueziras, as nossas neuroses, né, as nossas são só nossas, como se um outro também não tivesse suas neuroses, suas ziqueziras. Uma coisa que me encantou muito, sabe, na psicanálise foi isso, é chegar numa sessão e você chega com aquilo, ai, será que ela vai aguentar ouvir isso? Porque é algo muito único. Só eu passei por isso, hein? Só eu vivenciei isso. Aí aquela cara, tá, conta mais aí, porque você quer que eu me surpreenda? Me surpreenda. Não, esse é humano. Seja muito bem-vinda à humanidade. Esse é o teu caráter humano, né? A tua condição humana. Então tem muito esse lugar também, sabe, Fabi, de... Eu vou usar aqui uma palavra, porque é o que está mais, né, no senso comum, é de se julgar muito especial. Sabe, muito especial. Nossa, isso que eu passo, Só eu passo. só eu passo. Ninguém vive o que... não. Não. Não é só você. E tem que se deparar com isso, falar, aí, eu não sou a única, não. Eu não sou tão especial assim, não. Escreve. Então vai para a escrita, né? Trabalhar isso um pouquinho, usar essa ferramenta tão poderosa que é a escrita para falar, poxa, eu pensei que eu fosse a única, que só eu sentisse essa dor,
É que só eu tivesse esse tipo de angústia. Ih, não. É, eu tava falando disso ontem com uma amiga. Almocei com uma amiga que fazia anos que eu não a via. E a gente tava falando do quão libertador é. Primeiro, dói pra caramba, né? Porque o Dói. ego, quando se depara com como assim eu não sou especial? Eu achei que só eu tinha essa dor. E olha também, né, como o ego gosta de sentir dor. Gosta. E como para ele é difícil olhar e falar, eu achei que eu era especial por isso. Então eu preciso abrir mão disso Sim, para poder me desenvolver. E é difícil para o ego. Então, assim, num primeiro momento é confronto, que ele não quer abrir mão daquela dor, porque era aquilo que fazia com que ele fosse ou se sentisse especial. É muito louco isso e polêmico, gente, eu sei. polêmico. Mas Polêmico. quando a gente olhar para um problema na vida, né, o meu convite aqui é o que é que esse problema está, como é que ele está me beneficiando. Ah, imagina, né? Eu lembro que eu escutei isso até num curso que não tinha nada a ver, assim, um negócio de fisioterapia, que eu fui lá para entender corpo, movimento, e a professora usou essa frase e foi, acho que eu fui lá só pra, porque eu não tenho nada a ver, né, com fisioterapia, com músculo, com Aham. nada, mas eu acho que eu fui lá para ouvir isso. Toda doença tem um benefício. A gente só consegue se curar de uma doença a hora que a gente descobre qual é o benefício que ela traz. Falei, blé, como assim? Tá louca? Você acha que eu quero ter enxaqueca? Perder 2, 3 dias de trabalho na cama? Que é isso? E quando eu comecei a entender que isso não serve só para a doença, né? Para tudo que todos os passos que a gente vai dar de crescimento, desenvolvimento, eu vou precisar abrir mão de algo. Eu vou precisar em- sair de um lugar e ir para outro, né? É, é muito louco. É muito louco isso. Mas É é muito. assim que o nosso ego funciona. Ele gosta de ser especial e às vezes para ele ser especial, ele precisa de um problema, ele precisa de uma dor, ele precisa de uma rejeição, ele precisa de uma falta, né? E é por isso que esses elementos fazem com que a gente se desenvolva, porque a hora que você percebe isso, você tem condição de crescer, né? Sim. E lidar com a vida humana como é. Que todo mundo passou por crises, todos nós, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tem não só, mas todos os povos, de maneira geral, passaram por dificuldades, fome, pobreza, escravidão, né? De alguma forma, alguém foi abusado, alguém foi roubado. Isso está inerente, assim, no nosso DNA como um todo. Então, essa rejeição, o querer ser visto, isso é muito humano. E pode É nos muito. causar muito sofrimento, mas também pode ser uma ponte de grande libertação. Quando a gente abre mão e fala assim, ai, cansei. Ai, em casa não depende só de mim, não. Cada um sabe o que faz, faz do jeito que dá. E, ai, eu tô bem assim, porque não... É Saber, libertador. é muito louco assim quando a gente olha para as redes sociais e consome conteúdos, né, de alguns perfis e a gente acredita que aqueles mínimos recortes do dia da pessoa significam a totalidade da vida daquela pessoa. Eu acho isso tão louco, né? Como a gente compara o nosso bastidor com o palco, com esses micro recortes da vida da pessoa que ela selecionou, ela faz uma seleção do que ela vai postar, é tudo, né? Claro. Estratégico, e a pessoa consome aquilo, ela fala, nossa, olha como a minha vida é ruim, olha como. Teve uma vez que um grande amigo meu, que ele tem assim um perfil meio de influencer, anos atrás ele me disse isso, que ele postava assim uns vídeos, fazia uns conteúdos que eu falo, gente, ele tá com uma vida
maravilhosa. Aí mandei uma mensagem para ele, né, privada. Falei, nossa, eu tô acompanhando o seu conteúdo, É olha como demais. você tá. Aí ele virou para mim e disse assim, ô, oh, Dalva, toda vez que você vê algum vídeo meu em que eu pareço estar bem demais, é o meu pior dia. É o meu pior momento. Mas as redes fizeram isso com as cabeças das pessoas, né? Eu tô muito, 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 muito fodida, mas eu tenho que mostrar que eu tô ótima, tô no meu, né? Nossa, nunca tive tão bem na minha vida. Então, não se iludir com isso, né, Fabi? Também para ficar se colocando nesse lugar de olha como eu sou coitadinha, olha como eu sou vítima, olha porque o outro lá, olha quantas conquistas e tal. Então, ele falou para mim: toda vez que você ver um conteúdo meu em que eu pareço estar muito, muito, muito bem, eu estou muito mal. Então, Esse é o humano. excesso, Esse é o humano. todo excesso esconde uma falta, né? E é isso, a gente vai para esse lugar e, enfim, faz parte da natureza humana, como você trouxe. Você me fez lembrar um curso uma vez que eu fiz. Foi um curso longo, assim, era de final de semana, mas tipo, durou uns 3 meses, assim. E aí no final você já criou vínculo com a turma, aquela coisa de ai, adorei te conhecer, cada uma de um canto do país, né? Ai, tão bom conhecer você, não sei o que. Tarará. Aí teve uma que chegou pra mim, me abraçou, falou: ai, toda vez que você falava, me trazia uma calma. Nossa, nossa, você tá iluminada, uma paz, assim. Eu falei: vai lá em casa tomar um café. Pergunta lá em casa se é essa calma toda. Não é, não acredite, porque igual agora, a gente tá aqui conversando, né? Tô trazendo uma fala ou outra, mas não é só sabedoria, não é só coração, amor, né? Tem. Ui! Somos humanos. E eu acho que o recorte que se faz, principalmente para as redes, para um texto que vai ser publicado, né? O recorte que a gente faz é o que você vai entregar. E claro que você quer entregar o seu melhor. Isso também é humano. Claro! Eu Isso não é vou pegar a humano. pior foto minha para postar. Eu vou pegar uma que eu tô bonita, que eu acho que eu tá legal, que mesmo que eu esteja com uma cara estranha, pode pôr essa aí que essa aí eu gostei. Ah, eu gostei, entendeu? Mesmo que eu esteja fazendo uma careta, eu gostei. Então, tem muito dessa seleção que ela é humana, mas a gente precisa sim compreender e de verdade, porque quando a gente fala, muita gente deve escutar e falar assim: "Ah, mas eu sei que não é assim o tempo inteiro". Só que tá bom, na horinha que você tá lá scrollando o feed, você não tá consciente e você tá inconscientemente se comparando com uma vida perfeita. Então, eu volto para Jesus Cristo, né? Orai e vigiai. Porque quando a gente está no assunto e falando, eu sei que é assim, que não é. A vida não é 100% bela, que tarará, tarará, tarará. Mas na hora que você tá ali no inconsciente, na distração, você tá numa dinâmica inconsciente. E aquilo tá te julgando, tá se comparando, tá te deixando mal, você vai até que você tenha a capacidade de se resgatar e falar: opa, peraí, agora eu lembrei que deve estar acontecendo alguma coisa com esse amigo. Deixa eu catar. Agora é a hora de eu ligar para ele e ao invés de dar parabéns, falar: e aí, cara, vamos tomar um café? Né? Eu lembrei que você falou que não era sempre bom os dias, então vem cá. É muito doido isso. Essa habilidade humana de transitar nos dias bons, nos dias ruins e perceber. Quando que aquela mensagem ela tem um tempero, um exagero de que parece que tá faltando algo para aquela pessoa agora, né? E só quem sabe escrever com o coração, né? Ou quem dá espaço para o coração escrever, né, Dalva? É dar esse espaço. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é.
Você quer sair daquele papel performático. Falar, nossa, aqui eu não preciso performar, não, tem certeza? É, Não, não precisa. E aí, sair desse lugar, né, da performance, das máscaras sociais, é desafiador, eu sei que é. é, Eu sei que é. Mas vale a pena a tentativa, vale a pena encarar o desafio. Falar, não, eu vou começar devagar. Hoje consegui escrever 2 linhas, já é uma vitória. é. É, Sério. é até legal, porque eu estudo um outro idioma, né? E no ano passado eu me coloquei à disposição, assim, para tentar começar a pensar, né, nesse outro idioma. Eu falei assim, toda noite antes de dormir eu vou escrever 3 coisinhas simples. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma live com a Dalva. Uhum. Hoje eu levei meu filho, sei lá, numa feira de gamer. Frases simples, né? Tô usando aqui como exercício de idioma, mas eu acho que serve também para o escrito dessa escrita terapêutica. Por quê? O que eu percebi ao longo desse tempo? São 3 frases simples que eu tento, me esforço, né, para fazer num outro idioma. Mas com o passar do tempo, eu vou conseguindo pensar naquele idioma e a frase ela vai aumentando, né? Então, tem dias assim que eu não preciso escrever 3, uma só já deu uma meia folha e eu já consigo desenvolver um diálogo comigo mesma. Ah, foi isso, aí aconteceu isso, daí eu fiquei chateada. E aí, olha, já tô colocando elementos emocionais, eu já tô, né, me desenvolvendo a partir disso aqui. Eu reflito, sinto, escrevo, reflito, sinto, escrevo. Então, esse processo também é muito legal. E para quem quiser, inclusive, gente, essa oficina da Dalva, nós vamos entrar nesse lugar, sabe? De sentir, de se conectar e trazer, deixar esse coração pegar a caneta, né? Que é muito bonito esse processo todo. Eu amei, amei. É, sabe, as pessoas ficam muito, eu percebo, né, uma preocupação muito grande de, mas o que eu vou escrever? Eu não sei escrever. Aí começa a resgatar algumas referências. Ai, nossa, meu sonho é escrever como a fulana de tal. Meu sonho é escrever como o cicrano. Você não sabe o que escrever? Então, pega o papel, a caneta e escreve. Eu não sei o que vou escrever. Espera a magia acontecer ali. Ainda não veio nada? Repete a frase. Eu ainda não sei o que eu vou escrever. Só, só deixa fluir. Também solta a mão do controle também, né? Aquela coisa, tem que controlar tudo. Não, deixa. Solta o controle e deixa ver o que vai acontecer. É, muito bom. E você tem, Dalva, próximas turmas? Como é que tá a sua agenda de... Ah, sim! A próxima oficina, que vai ser a 7ª edição dela, a gente, 7ª turma, nem acredito. Vai ser no dia 8/8, 8 de agosto. Próxima turma, tem o link aí na bio, né, para quem quiser saber mais informações, uh, ler alguns depoimentos, entender como funciona. São 2 horas de encontro para as mulheres, né, porque é um encontro para mulheres, se permitirem deixar o corpo falar, deixar o coração gritar. E é muito uma questão de permissão, sabe, Fabi? É se Uhum, permitir mesmo. A partir do uhum. momento em que entrar, aceitou o convite, entrou naquela telinha, é se permitir, é um momento seu. Eu falo, nossa, essa vida, esse turbilhão de afazeres, não, é um momento seu. São 2 horas em que serão dedicadas a mim. Eu vou fazer por mim, para mim. Então é chegar com esse coração aberto e se permitir viver essa experiência, porque é só vivendo, né, Fabi? É só vivendo, é só vivendo. Não tem como fazer o caminho do outro.
né? Eu preciso abrir espaço e botar o sapato e eu caminhar na minha própria vida. Não, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A gente tem que abrir esses espaços para poder viver a nossa vida, né? E eu acho muito bonito quando você traz essa questão de ser um grupo para mulheres, porque, de novo, todas nós temos os nossos 300 mil afazeres, todas nós estamos servindo muito a todo mundo. Então, não é só lá em casa que é mais difícil, né? Lá em casa é difícil, mas na sua também, na da outra também. E ter a possibilidade de abrir esse espaço, de se permitir, realmente é muito importante a gente ter esse lugar, né, de ser acolhida. E, gente, a Dalva é essa pessoa, é o coração falante. A gente escreve com o nosso coração e o coração dela fala e abraça. A dinâmica é bem De essa, coração para. Ó, podia ser oficina de coração para coração, Dalva. de coração para coração, né? E outra coisa que eu ia te perguntar, essa Ó, newsletter que você tem, que é esse intervalo, tá no link da bio também? A gente tá consegue no se link da bio cadastrar? também. O Boa. intervalo, entra lá, assina e vai se deliciando aí com Com a essa escrita. escrita, né? Que eu falei, eu uso a escrita para falar dela, é algo muito diferente do que eu já fiz e faço nas redes. Foi um espaço que eu decidi, Fabi, criar para não fazer mais do mesmo. Então, não é uma extensão da Dalva do LinkedIn, muito longe disso. Não é uma Uhum, extensão da Dalva, da escrita da Dalva nas redes que as pessoas já conhecem. uhum. É uma outra versão. É o Sim, outro lado da Dalva ali e está sendo muito gostoso de fazer. é o lado coração da Dalva. É Já, o já lado humano, é muito humano. O que está rolando no é, intervalo é muito humano. é muito bom. Eu confesso que eu não estava assinando sua newsletter, mas eu vou. Eu, Ah, mas você vai é, lá e não, leia eu as vou. anteriores. Às vezes Não, eu vou, porque assim, para quem tem LinkedIn, sim, a Dalva tem um espaço muito legal no LinkedIn, já traz assim reflexões muito legais, e você trazendo, né, que é um plus ali, é um outro lado da Dalva, muito me interessa conhecer muito te mais interessa. este Fabi, outro lado. Somos muitos lados, somos muitas somos, partes. somos. E por ser um espaço fora das redes, né, é um espaço, vamos dizer assim, mais um ambiente mais controlado, aí pronto, aí É. é só Você sabe deságua. Você sabe que esse lance das redes é bem curioso, né? Porque assim, eu sinto, tá, gente? Isso aqui é um desabafo agora, ó, já, tipo, bônus da live, nem fazia parte aqui do contexto. Eu sinto que boa parte da minha trava em escrever começou a acontecer por conta das redes. Porque não bastava mais eu escrever do jeito que eu escrevia. Você tem que escrever dentro de um formato que tem que ter um roteiro X, que tem que ter. Aí eu comecei a não saber escrever, entendeu? Sim, é E bem aí, por quando aí. eu comecei a resgatar, eu falei, não, para, eu vou escrever no meu caderno. Então, assim, a minha produção de conteúdo hoje, ela é assim. Eu escrevo no meu caderno porque eu gosto da caneta Bic, eu gosto do papel em branco, vou escrevendo. Às vezes, ali, a ideia vem, eu tô no computador, vai pelo computador mesmo. Mas, assim, a partir do meu texto, de como eu escrevo, aí põe aí, formata aí do jeito que tem que ficar. Mas mesmo assim, com a crítica do não, não é assim que eu quero. Isso aqui eu faço questão que seja desse jeito. E aí não performa, lógico, né? Porque não atende a matemática do algoritmo. Mas sou eu. Sou eu. Tá lá. E fica a dica aí, gente. Caderninho, papel e caneta na mão. Quem quiser se destravar, eu acho que a Dalva é sim a destravadora de escrita. E fica a dica, porque é uma. Dica não, né? É um conselho, porque
excelente oportunidade de se reconectar com algo que é tão inerente à nossa natureza, né? Se a gente pensar que os seres humanos, eles começaram a evoluir ainda mais a partir da escrita. Depois que começou a registrar, começou a ter mais oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. E a gente não pode delegar essa habilidade que é tão humana, que é tão importante para o nosso desenvolver, para outros, sejam lá que outros são esses. Os outros são muitos. Os outros são muitos. Então a gente tem que se apropriar daquilo que é nosso. Né? Muito bom. Ai, querida, eu amei nosso papo. Eu Vou também. deixar. Essa live fica gravada aqui no Instagram. Vai ficar também disponível no YouTube, no Spotify. Depois eu compartilho né, coloco aí nas redes e quem puder ou quiser assistir de novo, encaminhar, fica aí a referência. E, gente, acompanhem a Dalva, porque ela deu a data aqui do dia 8, mas sempre tem novas turmas, né? Então, mesmo quem for ouvir isso aqui em outro momento, vai lá que tem mais. Sim. E assinem o intervalo, gente. Muito bom. O intervalo está sendo aqui o meu xodó. Assinem e abram espaço para esse intervalo. É, Né? Degustem o intervalo. degustem. E façam o intervalo de vocês, né? E é uma assinatura gratuita. Importante dizer, uma newsletter gratuita. Cara, conteúdo da Dalva de graça, não dá para perder, entendeu? Eu não sei. De vez de ficar lá vendo gatinho dançando na internet, ver, meme que, né, é legal, mas assim, abra um espaço de intervalo que nutre a alma, né? Que é bem importante. A palavra é bem essa, Fabi, nutrição. Vamos nutrir, nutrir. Obrigada, Querida, viu? amei. Obrigada. Também amei. Eu que agradeço sua disponibilidade maravilhosa, joia rara que você é. E muito obrigada por tanto. Tem tantas coisas para agradecer. Ah, A live é só um. Obrigado pela live, é muito. Mas tem muito mais aqui dentro. eu que agradeço. Viu, Fabi? Ó, beijão. Um beijo, minha querida. A gente se fala por aí. Tá Beijo, bom. gente. Beijo. Tchau, tchau.